Olá, Canary! Está começando mais um CanaryCast. Irmãos e irmãs, canários e canárias, hoje temos que falar com os deuses do futebol. Por favor, segure a mão do teu irmão ao lado, ou então põe a mão no celular no grupo do WhatsApp do Norwich Brasil e comigo acompanhe o pedido aos deuses do futebol para que abençoai nossos atletas e não lesionai nenhum outro. Puck que escorai por nós, Cantwell que assistenciarás, Buendia que cruzarás, e o Norwich que no próximo jogo ganharás. On the Ball City. É com essa oração que a gente pedindo para os deuses do futebol, né? Começamos esse CanaryCast. O CanaryCast que possivelmente bateu o recorde do comentário da galera. Mas enfim, vamos segurar a onda pro comentário da galera, porque primeiro a gente tem que falar da partida contra o Crystal Palace nesse sábado, que Norwich não jogou nada bem. Essa foi a verdade, apesar dos pesares, né, que são as lesões. O Norwich não jogou nada esse jogo, até porque desde o começo do jogo o Norwich começou perdendo muita bola, perdendo muito passe, que, assim, erros bobos mesmo no time do Norwich. Uma característica que a gente não vinha vendo, né, porque o Norwich estava sendo consistente na troca de passes, até pegaram um trecho do jogo contra o Manchester City, né, destacaram, né, como o Norwich teve tranquilidade para sair tocando a bola, mas aparentemente contra o Crystal Palace não foi possível fazer a mesma coisa e na verdade o Norwich foi dominado o jogo inteiro. Bom, logo de cara, né, o Norwich tomou dois ataques muito, como eu posso dizer, muito perigosos do Crystal Palace. Um onde a bola passou por cima e o segundo, o Farman foi testado, né, fazendo uma defesa. Essa defesa que, aliás, já preocupou um pouco ali o time do Norwich, porque o Farman, nesse jogo, ele também saiu lesionado. Ai, meu Deus do céu. Não só o Farman saiu lesionado nessa partida, mas como também ficamos sabendo que o Lewis também saiu machucado nessa partida. Mas aparentemente não é uma lesão tão grave assim. Bom, mas voltando pro jogo. E aí, nessa pressão que o Norwich vinha sofrendo, o Amadou, que não é zagueiro de origem, mas tinha feito boas partidas na zaga, acabou fazendo um pênalti bobo, ridículo se eu não me engano, foi no Zaha. E aí, né, o Milivojevic foi pra cobrança e marcou aos 21 minutos. Into the penalty area it goes. Amadou with a rash challenge and a penalty. Zaha put the ball in from the right-hand side. I think McArthur it was who took a touch, and Amadou lunging challenge. He definitely made contact. It's a Crystal Palace penalty, and I don't think that's one that they'll need to look at again. It looked a penalty from here at first glance. In the 20th minute at Selhurst Park. Fearman bouncing up and down on his line. Milivojevic tends to be one of the more reliable penalty takers in the Premier League, and he's up to the ball now for Crystal Palace, and he makes no mistake at all. That was emphatically driven into the corner of the net. All 6 Tá aí o gol do Milivojevic, esse nome aí mesmo, abrindo o placar pro Crystal Palace, que não descansou, né? Muito pelo contrário, eles começaram a pressionar mais o Norwich, só que nessas pressões a saída de bola deles, o contra-ataque do Norwich, no caso, ficou mais preciso, né? E o Guaita quase teve que trabalhar 2 vezes. Quase porque nas duas o Norwich desperdiçou as chances. A primeira foi com o Puck, que estou por cima, e a segunda com o Cantwell, que não levou tanto perigo assim. E, meus amigos, foi basicamente isso no primeiro tempo. Depois só deu Crystal Palace. No segundo tempo, novamente, Crystal Palace o tempo todo, vários erros de bola, no caso do Norwich, né? Erros de passe. E mais uma vez o Fark, ele na verdade ele não demorou para tirar, mas ele trocou errado, né? Ele mexeu errado no time no momento certo, mas com os jogadores errados. No caso, ele deveria ter tirado o Stepperman logo de cara, porque o Stepperman tá sumido já tem alguns anos aí. Na verdade, o Stepperman não entrou ainda, não começou a temporada pro Stepperman, né? Essa é a verdade. Mas enfim, acabou que
o Farke, ele tirou o Stiepermann, lembrando que aos 22 minutos, né, depois do pênalti em cima depois do pênalti pro Crystal Palace, o Farman saiu, né, de campo machucado, entrou o McGovern, nosso terceiro goleiro, porque o Krul não jogou porque estava machucado, e aí o Norwich já tinha feito uma substituição. Aos 66, o Stiepermann saiu, entrou o Drimit, e esse eu acho que foi o erro principal do Farke, porque aí eu teria colocado o Roberts, para ele ganhar mais tempo de jogo, e porque o Roberts é um cara de agilidade e é habilidoso. E aí só aos 81 o Farke foi mexer de novo, que aí tirou o Cantwell, que estava bem no jogo, e botou o Roberts. Então assim, o Farke demorou muito para mexer, aliás, o Farke não demorou muito para mexer, mas quando mexeu mal, né? Eu teria tirado o Stiepermann e colocado o Roberts logo de início. Eu acho que eu nem teria começado com o Stiepermann, pra ser bem sincero. Na verdade eu não teria, né? E, bom, como o Palace dominou a partida, eles estavam muito tranquilos para fazer o que bem entenderem no jogo, né? Depois o Norwich teve mais uma chance de gol, que foi um chute de longe do Lightning, que foi por cima, mas que não teve perigo nenhum. E lá pelos acréscimos, né, os 92, se eu não me engano, do segundo tempo, obviamente que era do segundo tempo, o Crystal Palace foi lá e fez mais um gol, né? Então o Norwich perdeu por 2-0 para o Crystal Palace fora de casa. O segundo gol foi com uma assistência do Zaha, gol do Townsend. Max Meyer rushing the ball forward towards Zaha. Amadou gets there just about against Zaha, but Zaha again manages to keep going with the ball at his feet. Plays it into the penalty area. Andros Townsend with a chance to finish it, and he does. And it looks as if Norwich City are going to head for a 5th straight away defeat this season. Andros Townsend, the substitute, finding the bottom corner of Michael McGovern's net. Bom, pro próximo jogo a gente enfrenta um adversário que estamos habituados a jogar contra, que é justamente o Aston Villa, que veio conosco da segunda divisão para a Premier League. E esse é um jogo que vai ser no Carrow Road, onde o Norwich tem a obrigação de ganhar, porque, meu amigo, a gente está dando muita sorte na tabela. Se vocês pararem para ver as duas últimas rodadas, o Norwich tem que agradecer muito por um lado, né? Porque apesar de ter perdido muito jogador aí machucado, tá dando muita sorte na tabela. Porque hoje o Leicester, por exemplo, meteu-lhe uma goleada no Newcastle que foi a salvação do Norwich. O Villa perdeu, o Watford perdeu de novo. Aliás, o Watford empatou, se não me engano. Então, o Norwich tem dado sorte nesses jogos aí para não voltar para a zona de rebaixamento. E, bom, no próximo jogo o Norwich pega o Aston Villa no Carrow Road às 11 horas da manhã, no dia 5 de outubro. Ou seja, sábado agora o Norwich já tem jogo de novo, válido pela Premier League. E olha que o Norwich vem numa sequência muito ruim, né? Que perdeu pro Crowley na Copa da Liga, perdeu pro West Ham fora de casa, ganhou do City, perdeu do Burnley, perdeu do Crystal Palace. Então o Norwich tá muito tempo aí sem ter uma sequência boa de jogos, né? Uma vitóriazinha em 5 jogos é uma coisa meio ruim. É bem ruim, na verdade. Então o Norwich aí precisando da vitória de qualquer forma e com a cobrança de jogar dentro de casa, onde a torcida com certeza vai fazer presença e apoiar bastante o time. Afinal, o Norwich sempre pode contar com os seus torcedores. E agora, meus amigos, eu tô vendo aqui uma lista atualizada pelo Saucer aí que fala os jogadores lesionados do Norwich, que dá uma certa esperança por um lado. Bom, os jogadores confirmados com lesão são Vrancic, Alex Tete, Tim Krul, Tribal, Hernandez, Zimmerman, Tim Close, em observação Lewis e Arons. Então, tá aí, essa é a lista dos nossos machucados aí do Norwich, essa escalação praticamente, deve ter uns 11 aí, fácil, porque só nessa lista aqui, machucados com certeza temos 7, e aí mais 2 aí com Lewis e o Arons, quase dá um time completo de jogadores machucados no Norwich. Bom, e a tabela tá a seguinte, né? Lá em cima temos o Liverpool em primeiro com 21 pontos, de nada Manchester City, de nada Liverpool. Em segundo o Manchester City com 16 pontos, aí é nossa culpa mesmo. E o Leicester, impressionante, terceiro lugar. Eu
simpatizo com o Leicester por causa do Maddison, eu gosto muito do Maddison, então eu espero que eles façam uma boa temporada. Inclusive o Leicester ajudou muito a gente, né, nessa rodada. O West Ham, que mostrou aí que não foi tão ruim assim a gente ter perdido para eles, mostra que foi um resultado, entre aspas, esperado, porque pô, o West Ham tá lá em cima, né. Tudo bem que só foram 7 jogos até agora, mas impressionante é a campanha do West Ham até aqui. Em quinto, Tottenham. Em sexto, Chelsea, que estava mal aí no início da temporada, e aí agora o Lampard parece estar acertando o time. Em oitavo, já pulando aqui alguns times, em oitavo o Arsenal, interessante, com 11 pontos também. Tem uma galera empatada ali, né? O quinto até o nono tá todo mundo empatado, e o nono é justamente o Crystal Palace que nos venceu. Bom, o Norwich está quem dera se o Norwich estivesse em sexto. O Norwich está em 17º lugar com 6 pontos. Acima do Norwich temos o Brighton com 6 pontos também, em 16º. E se o Norwich ganhar o próximo jogo, ele pode pegar 9 pontos e subir para 10º. Então assim, em 10º temos o Burnley, depois vem o Manchester United em 11º, Sheffield United em 12º, Wolverhampton em 13º, 14º o Southampton, Everton em 15º, Brighton em 16º, Norwich em 17º com 6 pontos. E a zona de rebaixamento começa com o Aston Villa, justamente nosso adversário direto, que vai jogar contra a gente no sábado agora. Newcastle também com 5 pontos em 19º, e o último colocado é o Watford. Watford que eu acho que vai cair mesmo essa temporada, né? O Newcastle também tá impressionante a campanha ruim do Newcastle, mas eu que não vou reclamar, não é mesmo? A gente que não pode reclamar disso. E bom, vamos agora ao que interessa, ao comentário da galera. Toca a vinheta, editor. Comentário da galera aqui no Canary Cast. Amigos, nunca na história desse podcast tivemos tantas participações assim no Canary Cast, e eu vou começar com vocês falando aqui no Twitter. Bom, para começar, tivemos o Uriel participando, sendo que eu coloquei uma pequena perguntinha aí, que eu perguntei qual seria o 11 ideal do Norwich, ignorando as lesões, né? E aí a galera foi respondendo aqui, no caso, o Uriel respondeu o seguinte, aliás, Uriel, daqui a pouco eu te chamo, hein? Daqui a pouco tem ligação do Uriel. O Uriel escalou o time da seguinte maneira: o Farman no gol, Arons e Lewis nas laterais, a dupla de zaga Zimmerman e Godfrey, Tribal e Leitner na dupla de volantes, no meio de campo ali, o trio de criação Roberts na ponta direita, Cantwell na esquerda e Buendia centralizado. No ataque, Timo Pukki. E aí o Uriel ainda acrescentou: Tribal, querendo ou não, é o jogador de meio depois do Buendia que mais tem acerto de passes. Quarteto é bem ofensivo e veloz nos contra-ataques. Eu concordo plenamente, Uriel. Eu acho que eu só trocaria o Farman pelo Crew. Por enquanto eu ainda botaria o Crew no time titular, porque eu acho que bom, ele é merecedor da titularidade pela longevidade aí dele no time. E assim, ele não fez nada de errado até agora. É uma pena ele ter me machucado, mas é claro, se o Farman merecer, é uma briga boa, né, no gol. Eu tô bem tranquilo com a nossa dupla de goleiros aí. O McGovern é um terceiro goleiro que, assim, não é ruim, mas também não é o Farman e não é também o Crew, né? Então ele é só uma terceira opção ali que, tipo, no jogo do Crystal Palace, ele entra pra apagar incêndio, né? Vamos botar assim. Mas enfim, eu trocaria o Farman pelo Crew. A linha de defesa deixaria a mesma. O Tribal e o Leitner, eu trocaria o Leitner pelo Vrancic. E mais nada, o resto eu concordo plenamente com você, Uriel. E, aliás, muito obrigado pela sua participação, Uriel, e daqui a pouco eu te chamo, hein? Um abraço. E bom, temos Depre Norwich de novo. Já foi a terceira vez consecutiva em Depre Norwich. Já pode pedir música aqui, @Depre Norwich. Sigam ele lá no Twitter, pessoal. E bom, pelo que eu tô vendo aqui, já tem baixaria na mensagem, né? Bonito. Mano do céu, eu tô pé da vida e não aguento mais o Stepper, mano, de titular. Espero que seja igual a temporada passada, um início desastroso e no fim, pá, terminando bem. Muito obrigado pela sua participação no Depre Norwich. E cara, você é o Léo, né? Eu vivo confundindo quem é que faz o Depre Norwich. Vocês me perdoem, é muita gente já. Ainda bem que é muita gente, né? Nosso grupo tá crescendo cada vez mais. E cara, eu também, ninguém tá aguentando mais o Stepman de titular. Não sei o que o Fark vê nele. No treino ele deve ser o Ronaldinho Gaúcho, mas no jogo não tá dando certo. Temporada passada, pô, realmente valeu
cada vez que o Fark botou o Stefano no titular, valeu a pena e tal, mas essa temporada não tá dando certo, tem que mudar, não tem jeito. E eu também espero, né, que seja um início, que esse início ruim se transforme no início bom. E assim, sendo bem sincero com vocês, na tabela planejada do Norwich, tá ok, entendeu? Não tá ruim os resultados. Se você pegar aqui, eu vou falar com vocês agora a tabela planejada. Estava totalmente fora do meu roteiro, mas vamos lá. Porque, enfim, né, tem coisas que a gente vai pensando durante o podcast, né? Então é até interessante para vocês. Eu não sei se vocês já ouviram falar nisso, mas tem uma coisa chamada tabela planejada, que os clubes meio que fazem uma previsão do campeonato, com quais jogos eles podem perder, quais eles podem empatar e quais que eles têm a obrigação de ganhar, né? Pensando aqui em Premier League, contra o Liverpool, o Norwich pode perder, vamos botar assim, ok, né? Infelizmente isso aconteceu. Newcastle em casa, o Norwich tem que vencer, venceu. Chelsea em casa, era aquilo, né? A linha tendo ido empatar, mas se perder, ok, né? E perdeu, infelizmente, aí. West Ham, se perder, ok, perdeu. Manchester City era para empatar, pelo menos, e o Norwich ganhou, então compensou aí ter perdido pro Chelsea, então deu uma equilibrada. Burnley fora de casa é para pelo menos ter empatado, o Crystal Palace também, então aí desequilibrou no final. Então assim, Norwich, se pegar a tabela planejada, não tá tão ruim, né? Tá ruim, mas não tá tão ruim. Contra o Aston Villa, por exemplo, nós temos que ganhar. Na tabela planejada, o Norwich teria que ganhar. Mas enfim, depois eu posso até mostrar melhor para vocês em uma imagem e tal, como seria essa tabela planejada do Norwich. Enfim, voltando aqui para o comentário da galera, essa foi a mensagem do DP Norwich que fez a gente dar essa volta toda aqui. Acho que acrescentou bastante aí o programa, que eu não sabia. Não sei se vocês já ouviram falar nisso de tabela planejada, né? Mas enfim, muito obrigado pela sua participação, DP Norwich. Um forte abraço e até o próximo Canary Cast. E temos mais uma participação que é do Thiago Carvalho, que disse o seguinte: vamos Canários, acho que estamos só com uma maré de azar, viu? Como disse no grupo, nunca vi uma equipe com tantos jogadores no departamento médico. E aí aumentou. Temos que acertar alguns pontos, mas vamos conseguir, com certeza. Um abraço! Thiago Carvalho, um abraço. @ThiagoFly, quem quiser seguir ele. Realmente, eu também tô achando que é uma questão de maré de azar, né? Tem que melhorar algumas coisas, né? A zaga tá bem furada ali ainda, tá tomando muito gol. Mas é por conta também de a gente não ter o time titular jogando, né? Não tem a nossa dupla de zaga titular jogando jogos. Inclusive o Godfrey apanhou esse jogo, né? Se vocês lembram bem, o Godfrey saiu de campo com a cabeça enfaixada, né? E é aquilo, né? Tem muita gente machucada, muita. Nunca vi isso. Não lembro de uma situação parecida com o Norwich, nunca vi uma coisa dessa. Desde quando eu acompanho esse time desde 2009, que eu não vejo uma situação tão crítica no departamento médico como a gente vem tendo agora. Mas, se as coisas melhorarem, aliás, Hernandes e o Vrancic estão cotados para voltar no próximo jogo. Então aí fica essa expectativa boa aí. Acho que assim, quando os jogadores voltarem, eu espero muito que as coisas melhorem. Mas eu espero também que o time saiba se virar com o que tem. Até porque a gente está pagando um pouco o pato aí de não ter investido tanto na janela. Por outro lado, não tinha como prever que essa coisa toda ia acontecer, né? Ninguém ia pensar que um time de 11 praticamente estaria no departamento médico. Uma coisa é você pensar que um ou outro pode se machucar, outra coisa são 11 machucados, né? Eu entendo, acho que eu até dei uma zicada, porque eu lembro que na época da pré-temporada eu falei algo parecido, então, enfim, eu entendo a postura do Norwich, não dava pra imaginar uma situação dessa tão crítica, mas é aquilo, pagou por não ter pago, né, ironicamente. Thiago, um forte abraço e até o próximo Canary Cast, e vamos seguindo que tem mais. Bom, DP Norwich mandou outra pergunta, olha só, a participação dupla, tá em DP Norwich. E foi o seguinte, ainda no Twitter, tá, pessoal? Vou mandar uma pergunta. Estamos pagando caro por ser meio mão de vaca para contratar. Exatamente o que eu acabei de falar. Pois eu gosto dessas coincidências, né? Porque eu gosto de ler na hora. Eu só boto um favorito pra marcar aqui que, opa, eu vi a mensagem. Mas eu gosto de ler na hora porque essas coisas não precisam ser planejadas. É uma coisa que eu gosto de trazer com mais naturalidade na hora do podcast. Mas enfim, isso aí é bastidores aí pra vocês. E bom, é basicamente o que eu falei agora, né? O @DP Norwich.
Eu espero que o time melhore logo, né? Os jogadores melhorem logo, e nas janelas de transferências, né, agora a gente tem a obrigação de trazer mais jogadores para não acontecer de novo essa situação louca que está acontecendo agora com a gente, de tanto jogador no departamento médico. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, Dependente. Um abraço. E meu querido amigo André, da Cobblers Brasil, aliás, pessoal, sigam lá, @Cobblers Brasil, COBBLERS Brasil, lá no Twitter, também no Instagram a mesma coisa. Traz mais uma mensagem que é a seguinte. Lucas, fala um pouco pra gente seu pensamento das rivalidades com o lado azul de East Anglia. E gostaram do sotaque, né? Falei bonito. Porra, fui pra lá, tinha que aprender alguma coisa, né? E com os outros times, pedra no sapato dos Canaries. Isso é um papo bem legal, André. Até porque a gente tava conversando isso no privado outro dia. Bom, a rivalidade do Norwich com o Ipswich é indiscutível, né? O Ipswich é um time que vive do passado, que vive querendo ser uma cidade. Eu não lembro se já contei isso pra vocês, mas o sonho da cidade, geograficamente, Ipswich, era ser Ipswich City. Só que nunca foi aprovado uma catedral lá. E lá na Inglaterra, para você virar uma catedral, você precisa, para você ter uma catedral, aliás, para você virar uma cidade, você precisa ter uma catedral. E em Norwich tem uma catedral, e por isso Norwich é Norwich City. E aí Ipswich vive sendo Ipswich Town. Tem outras coisas também, né? Falam que Ipswich é uma cidade cinza, né? Uma cidade feia, que ficou presa no passado, né? Como eu tinha dito, não só o time, mas também a cidade tem essa digamos assim, fama. E aí, bom, o Norwich alopra o Ipswich por causa disso, e tem ainda N outros motivos, né? Porque o Norwich tem uma série de vitórias consecutivas contra o Ipswich, não perde há anos pro Ipswich, há 11 anos, mais de 11 anos que o Norwich não perde um clássico. Então, isso tudo pesa muito pros caras lá. E o Ipswich na temporada passada foi rebaixado em último, na mesma temporada que o Norwich foi campeão. Então, assim, os caras devem estar se rasgando. A única sorte deles é que agora eles estão na League One, e aí tá sendo mais tranquila a vida deles. Se não me engano, eles estão invictos lá, devem estar até em primeiro, não sei. Mas fica aí esses adendos em relação à rivalidade, que é longínqua. E aliás, em mata-mata, o Norwich sempre levou a melhor em cima do Ipswich. Em partidas de Copa, por exemplo, em 85 tem uma histórica, né, que o Norwich tirou o Ipswich. Então, assim, mais recente teve os playoffs, o Norwich também arrebentou com o Ipswich. Então, o Norwich tem sido o carrasco da vida do Ipswich há muito tempo. E isso é maravilhoso pra gente. E, bom, outros times aí que eu poderia ressaltar, temos o Colchester. O Luton não é tão rival assim, é só uma questão geográfica, né, que é um time próximo. Mas um time que o Norwich tem uma certa rivalidade é o Leeds United, né? Uma rivalidade que se construiu lá desde 2009, uma rivalidade, digamos assim, que eu acompanhei desde 2009, né? Que o Norwich ganhou a League One e o Ipswich, acho que foi o vice ou o terceiro. Foi o vice e o Millwall foi o terceiro naquela temporada. 2009, 2010 essa temporada aí. E de lá pra cá, o Leeds United sempre perde pro Norwich em momentos cruciais. Vide também aquele jogo que o Norwich ganhou de 3-1, foi isso? 3-0, 3-1, fora de casa, aonde o Vrancic fez gol, né? O Vrancic destruiu naquela partida, fora de casa, aí que o Norwich venceu o Leeds United. E o Leeds United, inclusive, que era o líder durante grande parte do campeonato, depois ficou em segundo na temporada passada, né? Na Championship, e acabou sendo um baita de um cavalo paraguaio, onde o Norwich foi em primeiro, o Sheffield em segundo, e o Aston Villa acabou ganhando a vaga nos playoffs. André, muito obrigado pela sua participação, amigo. Um grande abraço! E o canal aqui voa direto para o Facebook, onde tivemos uma pequena mensagem também, uma participação rápida do nosso querido Lucas Henrique, meu xará aí, Lucas, dizendo o seguinte: esse time tem um potencial incrível. Pois é, Lucas, meu xará, concordo não só com o seu nome, mas também com a sua mensagem. Eu acho que o Norwich tem um potencial incrível, porque se tudo melhorar em questão do departamento médico, se os jogadores melhorarem e o time se alinhar, eu acho que o Norwich pode sim ficar durante muitas temporadas na Premier League e, quiçá, se estabelecer lá de uma forma concreta, né? Virar um time considerado time de Premier League em definitivo, não ter mais esse estigma de time ioiô.
que é uma coisa que persegue o Norwich, né? Sobe, fica uma temporada ou duas no máximo, cai. Bate e volta, né? Esse bate e volta toda hora. Eu espero que isso suma, né? Eu acho que seria uma grande realização para o Norwich se estabelecer como time de Premier League. Então eu espero muito que isso aconteça logo, né? Mas temos que ser pacientes, né? Temos que saber esperar e nos acostumar com certos resultados, né? Abdicar de Copa, que é algo que o Norwich já faz há muito tempo. E como eu falei em outros podcasts, o Norwich não faz questão de Copa, assim como todos os outros times não fazem questão da Copa, porque é muito melhor você ficar em 17º na Premier League do que ganhar qualquer uma das duas Copas. Isso é bizarro, mas é verdade. Bom, muito obrigado pela sua participação, Lucas. Um forte abraço e eu espero que você retorne no próximo Canary Cast também. E agora vamos lá pro grupo do WhatsApp que tá bombando. Caramba, vocês mandaram mensagem atrás de mensagem. Fica aí um adendo, né, que eu gravei fatiado esse Canary Cast por conta da mensagem de vocês, porque eu quero botar o máximo que eu puder aqui, como eu falei em inúmeros podcasts também. Nossa, já repeti isso umas 3 vezes já, né? O que faz o podcast ser legal são vocês, então deixa eu ver aqui, que é muita coisa. Bom, começando aqui no grupo do WhatsApp com a primeira mensagem, que é do André, nosso enviado especial lá em Norwich, que diz o seguinte: você esperava esse aproveitamento, 6 pontos até aqui, nesse início de temporada? Isso é algo que te preocupa? Eu confesso que não estou surpreso, foram 3 jogos contra o Big Six e 4 jogos fora de casa, sendo que um deles foi contra o West Ham, que está brigando lá em cima. Acho que nenhum time foi realmente superior. Claro que as contusões são algo inesperado, mas acho que temos um time para ficar na elite. André, eu concordo plenamente com você, foi algo muito parecido com o que eu falei pouco antes aqui no Canary Cast, e é exatamente isso, tá dentro da tabela planejada, é lógico. Essas lesões, a quantidade enorme de lesões que a gente tem tido, atrapalham muito, mas, sendo bem sincero, eu não tô surpreso, eu tô ok com essa situação que o Norwich tem vivido. Eu acho que a gente poderia ter arrancado um empate com o Burnley ou então com o Crystal Palace. Acho que sim, né? Mas estamos aprendendo a jogar Premier League também, né? Então não dá para exigir muito do time, forçar um pouco da barra, pedir pontos aí fora de casa, ao meu ver. Dependendo do time, é um pouco forçação de barra pra gente. André, muito obrigado pela sua participação, um forte abraço. E como é que tá o clima aí em Norwich? Tá frio, tá quente? Aqui no Rio de Janeiro tá uma loucura. Tem dia que faz um sol do inferno e depois chove que nem uma torneira quebrada. Só que no tamanho de um céu. Nossa, viajei agora na resposta. Enfim. Ai. Bom, seguindo para a próxima mensagem, é o Léo falando o seguinte: temos que fazer um recorte do que foi produtivo até aqui. E foram muitas coisas. Porém, produtividade não gera pontos. Se a produção não tiver êxitos, temos que ser mais incisivos fora de casa. O time não pontua fora, um time que não pontua fora tem grandes chances de cair, e o nosso aproveitamento agora tem sido horrível. O que me preocupa é que não é de agora, há tempos que o Norwich tem essa dificuldade. Dentro de casa, se as coisas não andarem, dificilmente ficaremos na elite. O time está longe de uma crise, mas desse jeito já vai mirando a primeira. O que salva é que foram realmente partidas complicadas contra os considerados big. Bom, o que eu posso dizer, Léo? Eu concordo com você, o Norwich não pode perder dentro de casa. O aproveitamento fora de casa está ruim sim, mas é um ruim esperado, né? É o que também o André estava falando. Então, acho que na pior das hipóteses se a gente continuar com esse aproveitamento ruim, mas dentro de casa também, aí sim é uma questão preocupante. Porque a gente levou sorte também com a tabela, né? A tabela tem ajudado a gente com resultados positivos pro Norwich, tipo o Aston Villa perdendo, o Leicester goleando o Newcastle, então enfim. O Norwich tem ganhado muita ajuda dos outros times, né? O Watford tomando porrada atrás de porrada, então só tem 2 pontos na tabela, o Watford. Então o Norwich tem que acordar dentro de casa, porque fora de casa, dependendo do time, é até ok perder. Bom, Léo, muito obrigado pela sua participação, um forte abraço. Eu não lembro se eu falei, mas André também, um forte abraço e obrigado pela sua participação. Bom, agora temos a mensagem do Daniel, que diz o seguinte: qual a sua opinião sobre a possibilidade da contratação do Vida
para a zaga? Bom, acho que daria mais vitalidade pro nosso time. Eu sou muito engraçado. Tá bom, vamos falar sério. Aliás, a edição ficou bem legal, o Daniel. E, cara, o que eu acho dessa possibilidade? Acho que é ótimo. É um jogador de seleção, inclusive na edição que você mandou aqui no grupo, na foto que você mandou no grupo, é justamente da seleção da Croácia. Então, é um jogador experiente, né? Tem um porte físico, que é um porte físico. Opa, obrigado aí, valeu, Moto, pela sua participação. É um jogador que tem um porte físico que eu acho que é um porte físico adequado pra jogar Premier League, né? Porque uma das coisas que a gente mais escuta aí, principalmente naqueles documentáriozinhos que passam antes dos jogos da Premier League, né? Que os jogadores falando, não, quando eu cheguei na Premier League, a primeira coisa que eu senti foi o ritmo, né? A exigência física é muito maior, etc. Então, isso é um sinal de que jogadores com bom porte físico têm que aguentar. E talvez seja até por isso que o Norwich esteja com tantas lesões. Sendo que, assim, algumas lesões que aconteceram, o time nem tinha estreado ainda, né? Via de Edu Vrancic, por exemplo. Então, assim, eu acredito com minhas forças que o Norwich vai trazer pelo menos 2 jogadores de defesa nessa próxima janela de janeiro. Se for o Vida, melhor ainda, entendeu? Então eu ia ficar muito feliz se o Norwich conseguisse trazer esse jogador e pelo menos mais 2, né? Eu queria que o Norwich trouxesse 2 zagueiros e pelo menos aí mais um lateral, só pra garantir, né? Porque eu tô bem preocupado, se bem que lateral não precisa, né? Que agora que eu lembrei que tem o Reis. Mas sei lá, pelo menos trazer 2 zagueiros e um cara pro meio, um volante defensivo pro meio campo, entendeu? Porque o Amadou é um volante mais desarmador, né? O Tribal, ele sabe desarmar, mas também tem uma boa qualidade no passe, como o Muriel falou lá no início do programa. Então, nós tem que trazer um cara que é um pouco desses dois, né? É um cara que sabe desarmar bem, que também consegue dar bons passes, como o Tribal faz. O Tete tá machucado, né? O Tete é um anfitrião do Norwich, ele já tá com 34 anos, se não me engano, e as lesões vivem afetando ele também. Então, é um cara que é mais desarmador do que passador, e até porque quando ele passa, às vezes ele erra, esse é um problema também, mas enfim. É um cara que a gente também não pode contar sempre. Então, tá bem complicada a situação do Norwich em relação a lesões. Cada vez que eu paro pra pensar, eu fico mais preocupado. E bom, muito obrigado pela sua participação, Daniel. Um forte abraço e continue mandando as edições aí pro grupo, que o pessoal gostou. Bom, e agora chegou a vez do Sábio participar do nosso podcast, que diz o seguinte: salve meu querido Sábio. Depois de 2 derrotas seguidas por 2-0, qual sua expectativa para o jogo entre Norwich e Aston Villa? Você acha que o fator Carroll Road pode ser influente em uma possível vitória dos Canários? Facilitei de novo. Cara, realmente, você facilitou de novo. Sim, eu acho que sim, porque, cara, a torcida do Norwich faz diferença, entendeu? O estádio, o André pode falar bem isso, o estádio é muito... cria uma atmosfera muito boa. Então, quando você tá apoiando o time, a acústica é muito boa. Então, isso ajuda a pressionar o adversário. Eu espero, então, que, por conta disso, o Norwich consiga, sim, uma vitória. E aí, sair um pouco dessa sequência de derrotas que vem atrapalhando aí nossa sequência do campeonato. E, bom, espero que a gente vença com tranquilidade, porque eu tô cansado de passar sufoco com o Norwich. E, bom, muito obrigado pela sua participação, Sábio. Um forte abraço. E quando eu disse que vocês teriam um Canary Cast batendo recorde de participações, eu não estava brincando. Porque o Léo mandou mais mensagem aqui pra gente dizendo o seguinte: Lucas, a diretoria tem alguma expectativa / meta de pontos para os próximos 5 jogos? Fiquei de mostrar uma pequena comparação do Norwich com o Sport, clube da maioria do grupo, né, aqui no Brasil. Mas fica para um dia de vitória na Premier League. Essa semana chegou minha camisa do Norwich e fiquei muito emocionado em usar. Parecia que estava faltando algo e esse algo chegou. Olha só que poético, nosso querido Léo aqui no WhatsApp, que bonito! E eu sei bem como é que é esse sentimento, né, de ganhar a primeira camisa do Norwich, né? Acho que todo mundo, né, quando ganha a primeira camisa do time, não só do Norwich, fica com aquela coisa assim, caraca, tô representando, né? Então isso é bem legal. E, Léo, isso combina muito com o que eu tava falando. Nossa, se eu tivesse lido antes, não seria tão perfeito. Combina muito com o que eu tava conversando antes, da questão da tabela planejada, né? Eu falei só do jogo do Aston Villa, né, pro próximo, dos próximos jogos, né?
E se fosse pensar numa tabela planejada aí, dos próximos 5 jogos, eu diria que a expectativa seria vitória contra o Aston Villa, empate contra o Bournemouth, empate ou vitória contra o United, vamos tentar ser positivos aqui, empate contra o Brighton e vitória contra o Watford, ou seja, pelo menos conseguir uns 9 pontinhos aí já ajudava, né, não, Norwich? Então, acho que 9 pontos nos próximos 5 jogos seria o ideal pro Norwich. Mas é claro, eu tô sendo positivo aqui e torcendo para que tudo dê certo, né? Afinal de contas, o clubismo tem que falar alto nessas horas. E você também acrescentou uma coisa aqui que eu não tinha lido, mas que foi o seguinte: muita gente chega em mim e diz que acompanha o clube através da minha pessoa e que quando viram a camisa ficaram elogiando, dizendo que era linda. Primeiro, a camisa do Norwich sempre é linda. E muito legal isso, cara. É que o Norwich, ele é um pequeno vírus que vai contaminando as pessoas em volta. Então, tipo, é muito legal isso do Norwich fazer as pessoas, né, virarem referências em diversos lugares. Como eu sou aqui no Rio, o Uriel provavelmente é em São Paulo, junto com a Vera. Vocês aí de Recife. Então, pô, é muito legal. E não só aqui no Brasil, como também temos o André lá em Norwich. Enfim, é bem bacana isso. E o Léo ainda diz o seguinte: minha opinião, acho que nunca fugiu da minha cabeça que a Premier League desse ano seria fácil. Somos o time com menos investimento até então e raramente um time consegue se manter sem investir. E até quem investe corre risco, vídeo Fulham. Nós entendemos e aceitamos a Premier League que queríamos fazer. Porém, as cobranças irão correr independentemente de quem investir o manto. E qual o seu time ideal para o Aston Villa? Para o jogo contra o Aston Villa, olha, eu colocaria, levando em conta as lesões, vamos levar em conta as lesões, vamos, né? Melhor pensar no jogo do Villa com as lesões, que aí fica mais fácil de montar o elenco. Ou não, né? Bom, eu colocaria o Farman no gol, porque eu acho que o Crew, não sei, caramba. Enfim, o Farman ou o Crew no gol. Não sei qual deles está menos ou mais machucado, não dá pra saber agora. Não saiu ainda nenhuma atualização em relação a eles dois. Mas eu não colocaria McGovern com certeza. Nas laterais eu colocaria o Lewis e o Arons, como sempre, o Godfrey na zaga junto com o Amador, porque, né, é o que tem. Na dupla de volantes eu colocaria... deixa eu ver... Caramba, é muito difícil com esses jogadores machucados. Bom, eu colocaria o McLean e o Leitner de novo. Cara, não tem muito o que fazer. Agora eu tô começando a entender por que o Fark tá meio dúbio, né, na hora de mudar o time. Nas pontas eu colocaria o Cantwell de um lado e o Roberts do outro. No meio eu faria Buendia e o ataque Puk. Cara, como é que as lesões atrapalham montar o time, né? Isso que eu tô dando de cabeça sem olhar, né? Enfim. Mas enfim, essa seria a minha formação contra o Aston Villa. A gente jogou nessa mesma circunstância contra o City, né? A gente jogou cheio de jogador machucado e deu certo. Vamos torcer para que dê certo também, né? Ficamos aí na torcida. E Léo, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. E aí, o Guilherme Sanclay participa também, dizendo o seguinte: Lucas, a próxima partida é contra o Villa, teoricamente um rival que disputará o rebaixamento. Qual a importância de uma vitória? A importância de uma vitória que é aquele típico jogo que vale 6 pontos, né? Porque o Villa tá logo atrás do Norwich e o Norwich se distanciaria do Villa caso vencesse, subindo aí para 9 pontos, e o Villa continuaria com 5. Então é uma vitória que é literalmente adversário direto, que, né, nos torna obrigados a ganhar. Nos faz obrigado a ganhar. Bom, muito obrigado pela sua participação, Guilherme. Um forte abraço. E eu acho que eu respondi todo mundo que eu estou olhando aqui. O Crew ainda não voltou, para quem perguntou. Não sei quando ele volta. O Arons, eu não sei se ele joga, porque eu acho que ele ainda tá lesionado. O Lewis, no fim do jogo, também saiu notícia de que ele tá machucado. Então, cara, tá muito, muito complicado essa questão aí do time do Norwich, né? Eu ainda tenho esperança de que o Arons e o Lewis joguem juntos no próximo jogo. Eu ainda tenho esperança que o Leitner
porra, vai estar ok pro jogo. O McLean, eu acho que também não foi nada demais. É porque tem lesões e lesões, né? Uma coisa é você tá lesionado porque, pô, deu fadiga muscular no jogo e tal, beleza. Tem outra que é, sei lá, uma ruptura no osso do não sei o que. Então, assim, também não nos precipitemos. Vamos esperar aí o meio de semana que a gente vai receber mais atualização aí dos lesionados e dos não lesionados, né? Bom, e esse foi o enorme comentário da galera, com a participação de quase todo mundo aí que acompanha o nosso trabalho aqui na comunidade brasileira do Norwich City Brasil, a comunidade que mais cresce no Brasil. Olha só que propaganda, hein? Não é à toa que trabalha com marketing. Bom, essa foi a nossa sessão do Canary Cast, do comentário da galera aqui no Canary Cast. Muito obrigado a todos que participaram. Fala Lucas, aqui quem fala é o Uriel, diretamente do não tô em Car Road não, diretamente de Franca SP. A gente mora muito distante, né? Mas a gente tenta trazer aí os conteúdos sobre o Nerd aqui no Brasil para todos os torcedores brasileiros desse clube amarelo e verde da Inglaterra. Bom, nesse final de semana a gente teve muitas novidades, basicamente sobre lesões, isso mesmo, essas lesões aí estão atrapalhando muito o treinador. Os torcedores já estão indignados aí com alguns jogadores que não estão rendendo. E tem muitas outras novidades aí que eu vou trazer aqui para vocês sobre estatísticas da Premier League e da temporada. Bom, para de começo vamos falar aqui sobre a partida, praticamente, né, nessa partida aqui contra o Crystal Palace, fora de casa. Nas estatísticas, segundo o SofaScores, a gente ganhou apenas na posse de bola 56%, grandes chances perdidas, passes 515 contra 411, passes certos 430 e também a gente ganhou ali interceptações e cortes. O restante de estatísticas ali a gente perdeu em tudo. O restante ali, contra-ataque, falta, impedimento, finalizações para fora, finalizações no gol. E isso agravou muito os jogadores dentro da partida, porque o Pukki em 90 minutos teve apenas um chute no gol. O Emiliano Buendia foi considerado novamente o melhor jogador em campo, com a nota de 7.3. E o Todd Cantwell foi substituído porque não jogou bem, incluindo ali os jogadores do Crystal Palace. Ele foi o pior jogador em campo nessa partida. Agora a gente vai falar sobre o próximo jogo, que vai ser contra o Aston Villa dentro de casa. Carrow Road, a gente vai enfrentar aí o último adversário que a gente enfrentou ali na Sky Bet Championship. E naquele jogo a gente foi considerado o campeão, né? Vocês, torcedores aí mais antigos, de alguns meses, lembram ali que a gente comemorou o título da Sky Bet Championship no estádio do Aston Villa, no Villa Park. Bom, agora a gente vai falar sobre algumas estatísticas. Mesmo com a derrota aí pelo Crystal Palace por 2-1, a gente foi para no 17º lugar, com 1 ponto de vantagem do Aston Villa, 1 ponto ali para cair para a degola, para a zona de rebaixamento. E mesmo com essas novidades e essas estatísticas aí dos jogos, o Norwich tem alguns fatos desse início de Premier League, que é o 9º melhor ataque, 9 gols. Isso acho que não interfere em muita coisa. Aqui já interfere. A 2ª pior defesa, com 17 gols tomados. Novamente uma temporada aí para ficar de olho nesse setor defensivo, que pode complicar se não chegar nenhum nome de peso em janeiro ali nas janelas de transferências, ou até mesmo se os zagueiros ali, o Zimmerman e o Klose, tentar se recuperar o mais rápido possível para ser titular e ajudar a equipe. A 2ª equipe com mais cortes, 3º goleiro com mais defesas por jogo, Rue, 3º jogador com mais finalizações por jogo, o Pukki. Eu acho que ele já caiu nesse ranking aí por conta de ter finalizado apenas uma vez contra o jogo do Crystal Palace. E para fechar aqui, o 3º jogador com mais assistências, que é o Emiliano Buendia, com 4 assistências na Premier League. E uma outra novidade que eu tenho para falar aqui é sobre o destaque do trio PBC. Isso mesmo, a gente ali do Norwich City Brasil, no nosso perfil, a gente elegeu essa sigla aí para Pukki, Buendia e Cantwell.
Já são 22 jogos na temporada, 8 gols, 8 assistências, e provavelmente um desses 3 jogadores aqui estão em algum ranking de grandes chances criadas, alguma coisa assim, porque eles estão tendo muita relevância na Inglaterra. O Buendia conta com 8 jogos, um a mais com os demais, né, porque ele jogou na Carabao Cup. 8 jogos, 4 assistências. Puk, 7 jogos, 6 gols e 2 assistências. O Cantwell, 7 jogos, 2 gols e 2 assistências. Esse trio aqui é o trio da parada dura. É o trio aí que dá dor de cabeça para os adversários. E nessa partida passada não foi tanta, né? Mas o Buendia tentou, cara. Se tem alguém que tem que ganhar elogios aí nas partidas recentes, é o Buendia. O espírito de argentino dele não deixa, cara. Ele quer ganhar, ele faz, ele tenta e não para, cara. Não para. É tipo, não tem explicação, você já sabe, né? O espírito de argentino é querer ganhar sempre. Então, o Emiliano Buendia, pra mim, na minha opinião, tá sendo mais importante que o Puk. Porque pra fazer gol, o Puk precisa de assistência. E quem tá dando essa assistência é o Buendia. Então, pra mim, no começo dessa temporada, eu tô torcendo aí muito pro Buendia. Então, na minha visão, ele é o melhor jogador nesse começo de temporada. Depois vem o Puk. E mesmo com o começo de temporada nada fácil para os Canários, a gente teve apenas 2 vitórias em 8 jogos na temporada, que a gente ganhou ali de 3-1 do Newcastle, 3-2 do Manchester City, e a gente perdeu para o Liverpool 4-1, perdeu para o Chelsea 3-2, perdeu na Carabao Cup e fomos eliminados 1-0 para o Carlington, perdemos para o West Ham 2-0 e também para o 2-0 o Burnley e o Crystal Palace. E para fechar, uma novidade aqui sobre o FIFA 20, isso mesmo. Alguns dias antes aí da data oficial mundial aí do lançamento do FIFA 20, foi divulgada a classificação geral dos 25 jogadores do atual elenco do Norwich City. O Buendia, com 74, é de arder os olhos. Esse foi o post que a gente fez lá no Twitter e também no Instagram. Cara, 17 assistências na temporada passada, um dos principais jogadores aí dentro de criações de jogadas, grandes chances criadas, dentro das 4 divisões inglesas, e ele tem um overall de 74, isso não tem coerência, e aí? Até mesmo 77 para o Puk. O Puk deveria ser 79, 80 de overall dentro do jogo do FIFA 20, e ele chegou aí para esse FIFA 20 com 77 de geral. Sem contar que o Puk foi eleito o melhor jogador da Premier League em agosto, hein? Não sei se isso interfere nas contas ali da EA. Enfim, então os 5 melhores jogadores do Norwich City Brasil dentro do FIFA 20 é o Farman com 80 de overall, o goleiro alemão, o Amadou, o volante que atualmente está jogando zagueiro 78, o Puk 77, o Dreamish com 75, um atacante suíço. E outro suíço é o Klose, que está lesionado, nosso zagueiro, e o melhor zagueiro do elenco, 74. Bom, e essas foram as novidades aí da semana, desse final de semana de jogo da Premier League. Daqui a alguns meses vai ter o sorteio da FA Cup, eu acho que em novembro ou outubro agora, já tem o início ali da FA Cup. Então a gente vai ter em mãos aí para trabalhar a Premier League e a FA Cup. Provavelmente o Daniel Farke vai focar bem na Premier League, porque a realidade é lutar para não cair, cara. E a gente ali tá lutando para não cair com basicamente 6 a 8 clubes. Essa Premier League, esse campeonato inglês dessa temporada tá bem equilibrado, tanto para ficar no meio da tabela e tanto para não ser rebaixado, né? O elenco ali de alguns clubes estão bem parecidos e equilibrados para essa temporada. Bom, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido as novidades e aproveitem o restante do podcast. E para mais algumas informações é só seguir a gente aí no Norwich City Brasil, tanto no Twitter e no Instagram. Beleza? Valeu, falou, fui! E esse foi nosso querido Uriel Pereira participando aqui do Canary Cast, direto de Franca, São Paulo. E cara,
concordo plenamente em relação ao Buendia. Eu fiquei revoltadíssimo quando vi 74 no overall dele. Isso é um absurdo, cara. E assim, eu achei discrepante, tipo, botar o Farman com 80 e o Crew, acho que com 74 também, né, 73. Eu acho os dois no mesmo nível, assim, ou então o Farman um pouco melhor tecnicamente do que o Crew. Fora que muitos outros jogadores ali do Norwich estão muito abaixo. Os caras diminuem muito os times que subiram. Eu só quero ver se o Aston Villa é um time que tem um certo renome, né? Na Inglaterra. Então só quero ver se o Aston Villa também tá com uns níveis abaixo. Eu vou procurar? Não vou procurar, mas já tem algum tempo que eu tenho essa implicância com a EA Sports, porque eu acho que eles têm uma implicância com o Norwich também. Mas enfim, muito obrigado pela sua participação, Uriel. E é com essa participação do Uriel que a gente encerra nosso enorme CanaryCast de hoje. Um forte abraço a todos, tenham uma ótima semana e que a nossa oração para os deuses do futebol no início do programa dê certo, né? Porque tá complicado, chega de lesão, vamos ganhar Norwich no próximo jogo e on the ball City, never mind the danger, come on Yellows, fui! Samba de Janeiro.